O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor, ele nunca ouve a repreensão. Sabe por quê? Porque da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores, essa sempre vai comer e se alimentar da violência. A mulher sábia, ela sempre edifica a tua casa, mas a tola, quem não sabe, né? Ela destrói seus filhos, destrói seu matrimônio, destrói a própria vida espiritual e acaba destruindo uma família inteira. Igreja, 2026, tempos em que coisas vão acontecer que vão nos arrepiar os cabelos e a gente vai dizer: meu Deus, o que está acontecendo? É o tempo de mostrar onde está o trigo, onde está o joio, onde está o verdadeiro, onde está o falso. Olha os rumores que está acontecendo aqui mesmo na Baixada Santista. Tem tantos dos rumores que, se a gente for falar, entre Sião, porteiro, ameaças, facada, tiro e tanta coisa que, se a gente for falar aqui e dizer aonde que é a localidade, se é em Santos, se é em São Vicente, muita coisa. Muitos que eram policiais, hoje são cooperadores e pregam o amor. Mas será que tem algum homicídio nas costas de exercer o seu serviço e agora está sendo cooperador? Será que pode? Será que pode isso? Será que pode advogado ser cooperador ou ancião ou diácono dentro do ministério de uma igreja? Será que ele não está julgando muitas causas ou está ganhando muitas causas injustas? Muitas vezes contra o pobre, a viúva e o necessitado? Juízes no ministério? Para absolver a verdade ou para absolver a mentira contra aqueles que são os maiorais dentro da igreja? Igreja, é por isso que o Senhor está botando tudo em cima do telhado. Se alguém não é batizado e comete um homicídio, ele, depois que se batiza, ele é uma nova criatura ou ele é uma velha criatura? Ele é um homem de novidade de vida, né? O que passou, passou. Ele está se levantando uma nova criatura para servir a Deus em espírito e em verdade, né? Ele pode ter um ministério ou não? Eu acho que ele pode, né? Só advogado pode. Se aquele que foi policial pode, que já trocou até tiro com bandido, pode. Se aquele que é juiz, promotor, pode ter um ministério dentro da igreja, por que esse que se arrependeu dos seus pecados e se batizou também não pode ser? Em alguma cidade, em algum país, um cooperador, um ancião, um diácono. A igreja tem coisa que não dá para entender, viu? Mas Deus está entendendo tudo. Aqueles que absolve uns e condena os outros. Absolve os seus próprios filhos, a sua própria família, e muitos deles são colocados até mesmo no ministério. Muitos chamam de nepotismo, né? Será que existe isso na tua igreja? Será que existe isso na igreja que eu vou? Para onde está indo todo o dinheiro que é coletado em todo o bairro de São Vicente, em todo o bairro de Santos, de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe? Esse dinheiro não dava para ajudar muito pobre aqui da Baixada mesmo? Para onde está indo tudo isso da tua igreja? Que igreja tu serve? Qual é o nome dela? Lá pede dinheiro? Lá manda pegar QR Code? Lá tem uma urna lá dentro? Na que eu ia antigamente eram os irmãos que ficavam na portaria, mas alguns deu mancada, outros não confiam, mas aonde eu vou também muitas coisas mudou, viu?
É dinheiro que se pede todo dia para uma igreja de um bairro, sendo que 1 ou 2 coletas por mês já dava para pagar a despesa daquela igreja, daquela localidade. Mas a maioria do dinheiro vai para outro lugar, né? Vai para aqueles que são os presidentes da obra. Será que a gente está falando mentira? Será que a gente está falando verdade? Será que não tem muitos aqui em São Vicente vivendo em estado de vulnerabilidade, na beira dos valados, num barraco? Eu conheço uma irmã. A casa dela encheu todinha esses dias agora. Será que a igreja não pode ajuntar, cada um dá R$10? Será que cada um dando R$50, 200 pessoas dentro da igreja vai dar quanto? Será que não dá para ajudar essa irmã a ter a sua casa de novo, aterrada, os seus móveis? Eu acho que dá, igreja. O Senhor disse que com bom e com suave é que vivemos em união, mas estamos desunidos, né? Cada um está comprando carro de luxo, terno de luxo. E hoje em dia a maioria dos irmãozinhos já não estão mais falando de Deus na internet. Eles estão vendendo, trocando, comercializando. Venda e troca, mas não tem coragem de falar das coisas de Deus. Ah, mas eu viajo na obra. Na favela você não entra. Você nunca foi na favela ou lá para um pobre. Você nunca pegou um dos teus produtos que você vende e levou para um pobre na favela. Se levou, levou para longe, para se amostrar. Mas aonde você mesmo mora, tem irmãozinho aí usando roupa rota, sapato furado, bicicletinha velha. E os que passam por ele de carro ainda jogam água da fossa d'água, né? Será que tudo isso está acontecendo, essa divisão no meio da gente? Será que não é por causa do dinheiro? Porque divisão por causa do ministério não deve ser muito não, viu? Porque aquele que trabalha de graça, para sair também de graça, ele sai. Mas para aquele que está segurando o tesouro da arca, ele não quer soltar. É como um cão que segura o osso e não quer soltar. É duro de roer, mas ele não quer soltar. E tá aí, ó. Ramificação de igrejas, o povo se dividindo. Olha que divisão esses que estão na frente do povo estão fazendo com a humanidade. Humilhando o pecador. Ah, mas ele pecou. Ô, irmão, se ele pecou, ele tem um juiz que vai julgar ele e tem um advogado que pode tanto não advogar para ele, como pode advogar a favor dele. E tem um juiz que pode condenar ou pode absolvê-lo. Olha o que Deus fez com Saulo. Deus matou Saulo. Saulo batia nos crentes, arrebentava tudo. Consentiu na morte de Estevão. Naquele dia, segurou as roupas daqueles que o apedrejavam. E tantos outros, igreja, foram absolvidos pelo Senhor. Será que você que está vendo esse áudio, esse vídeo, essas escritas, você também não foi absolvido? Será que não tem alguma coisa oculta dentro de você em que tem que ser colocada em cima do telhado para ver se você retrocede de tudo que você está falando do povo por aí? Igreja, o povo está saindo no risca-faca. O povo já está barrando ancião de ir na igreja lá atender o culto. Muitos agora estão protegendo aqueles que pregam a palavra, mas não protegem a obra de Deus. Igreja, status, poder, glória é que o povo quer na terra. É o que está acontecendo. Ministério. Cada um correndo atrás de um status para ficar atrás de um púlpito, de uma tribuna. Olha, aquele que está correndo com o errado é cúmplice de todos os erros do que está acontecendo no meio deles. E no dia que a casa cair, não adianta dizer, eu só era cooperador, eu só era pastor. Não, eu não. Tá junto, meu irmão. Respingou em você. Vai pagar. Quando a polícia pega um delator, um transgressor, um assassino, um ladrão,
e tem alguém junto com ele, esse daí também vai ter que se explicar por que tá com aquela pessoa. O Senhor também disse assim: me diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Meu irmão, você sabe com quem você está andando e o que ele está fazendo e subtraindo no meio da obra. O Senhor vai jogar muitos em cima da cama por esses dias. Hoje é dia 20 de janeiro de 2026. Marca aí: confusão entre línguas, Torre de Babel, um contra os outros, reino contra reino e uma nação contra a própria nação. Tá acontecendo ou não tá? O Senhor vai pegar os falsos ou não vai pegar? O Senhor vai atrás do filho pródigo ou não vai? Ele é o verdadeiro resgate. E vai mostrar para muitos que aqueles que se diziam ser judeus nunca foi, sempre mentiram. E tá aí, ó. Tem irmãos aí saindo no risca-faca dentro da igreja por causa de pregação de palavra. Igreja, como a gente queria falar que tem igreja na Baixada que já está fechada por tempo indeterminado por causa de eu sou o poder. Tem gente se infartando até por causa de briga. Só não morreu ainda porque Deus não deixou. E se vacilar, vai ficar com sequela muitos aí, viu, igreja? Agora eu só queria saber uma coisa no final desse vídeo de novo. Aquele que foi polícia, que correu atrás de bandido, que deu tiro, ele pode ser cooperador? Ele pode ser ancião, pode ser diácono? Aquele que é juiz, que julga o povo na terra, ele pode ser alguma coisa? Será que ele não vai pender para o lado daquele que ele conhece, que é do mesmo ministério? Sei não, hein, igreja? Temos que tomar cuidado. Se na política os juízes se corromperam, se venderam pelo vil metal, do que dirá não é a igreja que lucra milhões com os fiéis, né? Será que o advogado, que é advogado da igreja, ele vai contra o seu próprio irmão por causa da igreja e ganha salário para isso? Será que isso é verdade? Tem alguém para dizer isso é verdade ou se é mentira isso? Coloque aí nos seus comentários, sim, coloca. Olha, a gente não está pedindo seguidor não, viu? A gente não vende, não troca, não faz baganha, não vende a palavra de Deus, mas a gente tem que conversar com a Irmandade para a gente ver o que a gente estamos seguindo. Quem que a gente está comendo a palavra? Se é do trigo ou se é do joio. Porque qualquer coisinha estão brigando um com o outro. Olha aí, no banco do ministério como eles são. É um beijinho no rosto como se fosse Judas Iscariote, um entregando o outro, um querendo a posição do outro. E muitos aí, igreja, são convidados até para sair da igreja para ir para outro lugar, porque os irmãos não querem ele ali, porque ele prega a verdade. Se ele pregasse a mentira, não ia querer que ele estava. Então, igreja, tá aí, ó. Só Deus na nossa vida.